Obrigada, Cecília, aí pela sua apresentação. Falando em sustentabilidade, falando desse tema, eu gostaria de chamar ao palco a Odair Rodrigues e a Xênia Filipetti, que vão falar aqui sobre como o varejo pode se adequar a essa nova realidade sustentável. Então, Odair e Xênia, sejam bem-vindos ao nosso palco. Olá, olá, olá. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Odair e a Xênia vai me ajudar nessa pequena jornada aqui, que é um pouco sobre sustentabilidade, um pouco sobre cases. A ideia é a gente sair daqui com algo prático para implementar, né? Bom, alguém de vocês deve ser deparado com uma notícia recentemente lá em Santa Catarina de um caminhão que caiu e poluiu o rio e está causando transtornos ambientais extremamente agressivos. E a gente se pergunta como que isso tem impacto, né, na vida da gente como um todo. Então, começando com essa notícia, que ela é dentro do mercado de crédito de carbono, a gente vai decorrer um pouquinho sobre esse tema de como isso impacta e como que a gente resolve isso dentro das operações dentro do varejo. Bom, a gente sabe que a agenda, né, esse ano foi falado bastante, né, sobre ESG. Saindo de uma COP, agora o Brasil foi uma presença relevante e o que se fala é só nisso, né? Operações sustentáveis cada vez mais, né, para os negócios. Então a gente vai começar aqui com o ciclo de vida, né, dentro do que a gente está desenvolvendo, dentro do que a gente está fazendo, para dar uma visão um pouco mais prática, né, de como a gente aplicar isso nas operações. Então a gente desenvolveu um ciclo de vida que ele começa com um pilar de imutabilidade. Dentro dessa equação a gente colocou tecnologia, né, tecnologia blockchain. Então, no pilar de imutabilidade, a gente defende a garantia do registro de dado bruto. Então, se esse dado bruto está bem preservado, a gente consegue ter uma rastreabilidade dele. Se a rastreabilidade dele está bem feita, né, a gente consegue que esse dado bruto esteja intacto, a gente tem uma maior transparência na prestação de contas de tudo. Falou-se muito de marketing agora há pouco, né, sobre IA, sobre campanhas de engajamento, então a transparência nisso também é muito importante. Eu fiquei bem feliz quando o Acelera aí falou que não faz deepfake em campanhas de marketing. Isso a gente defende bastante, né, utilizar os dados de forma idônea, né, para o nosso cliente, consumidor, não cair em golpes. Esse outro pilar da inclusão, que ele segue esse mesmo sistema, né, rastreabilidade e transparência. A gente consegue, com a transparência disso, incluir mais empresas, clientes e parceiros de negócio dentro do ecossistema. E a gente consegue fornecer melhores soluções com uma garantia que os dados não vão ser mexidos. Então a gente chama isso de ciclo de vida regenerativo. Quando a gente fala de imutabilidade, né, então colocando a blockchain no meio, inclusive as regras de LGPD que não está muito difundida ainda, né, então bastante gente ainda não conhece. Então isso ajuda até a defender um pouco mais que as informações do consumidor estão garantida e protegida para qualquer campanha que vai ser feita ao decorrer das operações. A próxima coisa da transparência quanto mais transparência a gente der para o que a gente está fazendo, quando a gente fala no ambiente de dados, né, que hoje em dia os marqueteiros de plantão que tiver aí, todo mundo sabe que agora a gente está numa era que o mercado não é mais de engajamento, de cliques ou de curtilha, é um mercado de atenção. Então, precisa ter uma transparência, né, no que a gente está fazendo do ponto de vista de publicidade, até para vender mais, para a gente conseguir ter um maior resultado diante das campanhas que o varejo precisa fazer. Quando a gente fala de imutabilidade, que eu falei no começo, os dados brutos, né, precisa garantir que eles estejam extremamente seguros para a gente garantir rastreabilidade. Rastreabilidade significa que o produto sai do ponto A ao ponto B e ali a gente tendo uma rastreabilidade adequada, a gente prevê, por exemplo, que um acidente como aquele que eu comentei aqui no começo não aconteça, né? Então, se a gente tem um bom departamento de compras que olha de um ponto de vista sustentável, isso provavelmente não aconteceria. A outra coisa é a inclusão. Toda vez que a gente fala de inclusão, não é só inclusão na área social, mas é a inclusão do nosso cliente dentro da operação, ele se conscientizar de que tem formas
mais práticas e sustentáveis de consumir um produto ou cobrar, né, melhorias, cobrar um pouco mais de resultado, um pouco mais de qualidade, né, no produto e atendimento. Então isso ajuda a incluir o cliente. Por exemplo, pesquisas, né? Tem muito varejo também, você vai na pesquisa, tem umas carinhas que você clica lá e o cliente vota, fala se gostou ou não. Então isso também é inclusão. E por fim aqui nessa primeira pequena jornada, Xênia, que eu já passo para você aqui, né? Finanças regenerativas. No varejo, finança regenerativa, a gente dá um exemplo, quando, por exemplo, acontece uma quebra em loja, aí a gente pega, por exemplo, os produtos ali que não podem ser vendidos na loja e vende e distribui para o colaborador com um preço mais acessível, evitando desperdícios. Então, isso é um exemplo de finanças regenerativa. E agora, a Xênia vai falar um pouquinho sobre dessa parte aqui, que é um ciclo bem interessante. Bom, se não houver uma mudança na lógica de como nós operamos dentro dos nossos negócios, é muito provável que crises climáticas, questões sociais, elas sigam exatamente como elas estão ou que acompanham proporcionalmente. Nós estamos falando muito sobre agir da mesma forma e esperar sobre resultados diferentes. E é muito importante que o nosso comportamento ele mude para que a gente tenha mudanças mais significativas. Aí entra a necessidade de um pensamento regenerativo, onde a ação de cada indivíduo, ele é fundamental para que nós tenhamos uma mudança efetiva e sistêmica. Nós estamos falando do impacto positivo. O ciclo regenerativo, o ciclo de vida que o Odair apresentou, na nossa visão, a sustentabilidade, ela é a base fundamental. Ele é um ciclo por si só, cíclico, rítmico, e ele representa a melhoria contínua. Quanto mais a gente entende do nosso negócio, quanto mais a gente entende da nossa operação, é muito maior essa maximização da geração de valor. E quando a gente fala em geração de valor, a gente fala do impacto ambiental, social, governança e também o financeiro. Muitas empresas chegam até a B4 com perguntas, dúvidas e muito convergentes, muito comuns. E podem ser uma das perguntas e dúvidas que vocês têm dentro das empresas que vocês atuam. As principais perguntas que chegam até a gente são: qual é o meu primeiro passo na jornada de sustentabilidade? Por onde eu começo? Outras dúvidas são: bom, eu já tenho o meu projeto, eu já tenho uma iniciativa, eu já tenho alguma atividade dentro da minha empresa. Qual é o meu próximo passo na jornada de sustentabilidade? Então, a B4, ela surge como um ambiente seguro, esse ambiente transparente e realmente fundamentado na sustentabilidade, para que mantenha e apoie empresas engajadas nesse compromisso efetivo de sustentabilidade. E assim, nós traduzimos e materializamos um projeto de ação climática, que bem alto nível eu vou dividir com vocês as 4 principais etapas, que são bem abrangentes, mas também é importante falar de sustentabilidade de uma maneira simplificada, simples, acessível, tangível, sem perder a complexidade dos temas. O primeiro passo de um projeto de ação climático é analisar o seu negócio. Já foi falado anteriormente e nós reforçamos isso. É importante que você conheça o seu negócio. E para você conhecer o seu negócio, uma boa base de dados ela é fundamental. Quando você tem base de dados, você tem números, é possível que você identifique quais são os seus principais gargalos, quais que são as suas principais oportunidades de atuação frente a projetos e ações. Quando você tem dados, você tem a possibilidade de fazer melhores escolhas. Quando você tem esses dados, você consegue definir, estabelecer metas e objetivos de maneira muito mais assertiva. E para a gente materializar um pouquinho como fazer isso e qual é a ajuda para que vocês comecem hoje, deem o primeiro passo, o Climaí, aqui. O Climaí, ele é o nosso amigo do clima. Tem um videozinho aqui para vocês acompanharem, vocês podem depois fazer escanear o QR Code e ele vai levar para a página do Climaí. O Climaí, ele vai conseguir dizer qual que é a sua pegada de carbono.
O que significa isso? Ele vai dar um relatório, fornecer um relatório para você. Esse relatório é basicamente customizável por nicho, tipos de produto, unidades de negócio, para que você acesse os dados do seu impacto de carbono no seu negócio. Ele, em até 24 horas, ele gera esse relatório para empresas que queiram entender, inclusive para profissionais, para pessoas, indivíduos que também querem entender o seu impacto. E como eu comentei, uma vez que você tem esses dados, é possível que você, então, estabeleça metas e objetivos para começar essa jornada efetiva em sustentabilidade. Depois que você estabeleceu as metas e objetivos, o próximo passo é desenvolver um plano de ação. E quando nós falamos em carbono, quando a gente fala em neutralização, net zero, carbono zero, o importante é que a gente tenha opções e estratégias diferentes de atuar no projeto de ação climática. E aqui a gente traz uma ilustração de estratégias que geram maior valor, que é na redução, assim como também compensação. São estratégias para chegar ao net zero. Não sei se vocês estão acompanhando, acredito que sim, que é um tema muito importante, mas se o projeto de lei que prevê a regulamentação do mercado de carbono estar ativa hoje, estar em vigor hoje, no dia de hoje, existe alguma solução no mercado para poder chegar ao net zero? Sim. Então você precisa saber qual é a sua pegada de carbono e esse relatório com esses dados sobre o seu impacto negativo em relação ao carbono. Você define seus objetivos e metas e você pode, dentro da plataforma da B4, compensar, adquirir créditos de carbono de acordo com o seu nicho para atingir o net zero. Mas esse realmente é o início, é só o início da jornada, porque o compromisso efetivo na sustentabilidade, ele atua com foco na redução da não geração, da emissão, da redução da redução da pegada de carbono, desculpa. E por fim, a gente vai, depois de executar esse plano de ação, nós vamos chegar no resultado. É hora de realmente colocar na balança todos os esforços, avaliar, ajustar e também compartilhar esses resultados com todas as partes interessadas, tanto interno quanto externo da empresa. E a gente está trazendo aqui uma ferramenta que é muito útil para entender a saúde financeira da sua empresa. É o balanço socioambiental. E neste balanço socioambiental é importante refletir em números o impacto de todas as questões ambientais, sociais, de governança e financeira, onde com esse resultado de todos esses esforços é possível demonstrar em números todos os benefícios que a maximização e do potencial da sustentabilidade são capazes de gerar. E para não ficar tão inspiracional, esses benefícios eles se traduzem em redução de desperdícios, em reotimização de recursos, eles se traduzem também em redução de taxa de juros, aumento de score para financiamento em bancos, questões tributárias também. No fim do dia, todas as vezes que você passa por esse ciclo, por esse projeto de ação climática, quanto mais você entende do seu negócio, maior é a geração de valor. E também é capaz de trazer negócios previsíveis, resilientes e ágeis com impacto positivo. Muito bem, que aula nesse tópico, hein? E continuando aqui falando um pouco mais sobre essa jornada, né, de sustentabilidade, esse calendário ele mostra um pouquinho o que aconteceu nos últimos 5 meses, mais ou menos. Então a gente teve ali o lançamento da B4 em agosto do ano passado, logo em seguida o projeto de lei ele entrou para votação e foi aprovado. Em dezembro teve uma outra edição ali desse projeto e se ele entrar em vigor esse ano, você já sabe que tem uma ferramenta para ajudar vocês nesse projeto de ação climática, tá? E agora em 2024 a gente inaugurou o Clima-I, que é esse amigo do clima, para poder fazer esse relatório rápido, né, para vocês poderem tomar uma decisão qual é o momento mais adequado para criar um projeto sustentável, né, para a empresa e reduzir a pegada de carbono, que esse é o foco principal. E a gente vai estou trazendo 2 cases aqui, porque a gente tem visto bastante varejista, marcas, influenciadores se conectando nas redes sociais atuais
e preocupado apenas com a viralização de conteúdo. Então a gente compara esses dois cenários. Um cenário onde o influenciador provavelmente sem propósito nenhum, pelo clique, pelo engajamento, pela viralização, e o outro é o marketing positivo. O que significa o marketing positivo para a gente? Como a Acelera aí deu um exemplo muito bacana, o propósito, né, a autoridade, a pessoa que está engajada com a marca, eles precisam estar junto nessa jornada, né? Ela tem que pensar da mesma forma. Então, se você tem um ator que tá engajado com a credibilidade, com o impacto positivo, com a informação real, você vai ter realmente uma conversão maior, né? Não só de venda, mas de engajamento com a marca, o produto ou loja, por exemplo. Igual no exemplo que eles deram no começo aqui dos atores que já fazem parte do portfólio. Um exemplo disso que a gente fez foi uma garrafa com QR Code, onde o consumidor ele escaneia o QR Code. Quando ele escaneia o QR Code, ele responde algumas perguntas e entrega a pegada de carbono dele e recebe benefícios em troca. Com isso, ele pode voltar a consumir e isso ele torna um ciclo, né, virtuoso, o cliente voltando e engajando com a marca. Oi pessoal, aqui é o Bernardo e o Pedro da Aquatice. A gente está aqui hoje no Clube Atlético Indiano, participando de um evento beneficente, que a gente vai inclusive colocar um membro da Aquatice em campo, o Felipe, nosso jogador de ouro, vai participar desse evento, e a gente veio fornecer água junto com a B4 para todo mundo que estiver hoje presente, tá bom? O que significa isso, né? Quando o consumidor ele engaja com a marca, com o produto, né, de um jeito mais sustentável, ele volta, a gente consegue ativar o nível de consciência do consumidor com relação ao nosso produto ou marca, aquilo que ele não sabia, ele começa a conhecer, ele já tem uma ação efetiva aqui. No caso da garrafa, a gente colocou um QR Code já falando para ele o que ele tem que fazer para, por exemplo, se conscientizar da pegada de carbono. Quando ele entrega essa informação, eu entrego para ele um benefício, ele volta e consome de um jeito mais sustentável. Então, chama a atenção do cliente com uma campanha desse tipo. O cliente se conscientiza para um problema de verdade que existe, e no outro a gente consegue converter esse cliente novamente numa venda ou no engajamento numa campanha que seja adequada e atendendo de repente uma meta, né, no plano de ação climática que você traçou lá quando você pegou um relatório do Clima-I, na hora que você quis saber a sua pegada de carbono. Então você acaba tendo um marketing positivo e trazendo um valor maior para a marca, né? Então, se falou também aqui hoje sobre rebrand, então isso também é uma ferramenta, uma resposta para melhorar o posicionamento. Esse é um pouco da B4, espero que vocês tenham gostado e aprendido. A gente vai finalizar a apresentação com o nosso slogan. No futuro as bolsas serão imutáveis e transparentes, né? Isso aí. E a sustentabilidade, o compromisso com a sustentabilidade, ele é voluntário, mas o impacto, ele é real. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado. Obrigada.